Muito bem, nós vimos, irmãos, através dessa escritura algo já tremendo para nós, já é uma mensagem para nós, né? O Senhor Jesus dizendo que se Ele não estivesse fazendo as obras do Pai, não precisava nem crer nele, né? Não me acrediteis. E Ele disse, e nós sabemos que através dos testemunhos que nós temos lido e visto, até mesmo com a nossa vida, como até mesmo o caso que a irmã acabou de contar, como testemunho, Ele está fazendo até hoje, né? Ele fez, Ele faz e Ele fará. Então, agora o que gostaríamos de salientar nesta noite é que Ele disse que nós faríamos também maiores obras do que estas vocês farão. Ele disse, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira de Deus, a forma de Deus se manifestar sempre foi através de obras, não é assim? A maneira de Deus se manifestar sempre foi através de obras. Ele, por ser um Deus Espírito, né? Ele se manifestou através de obras, e nós o reconhecemos como nosso verdadeiro Deus, como único e suficiente Salvador, por obras. Agora, de que forma nós vamos, a igreja será representada por ser a noiva de Cristo, a igreja palavra, um povo que está ungido pelo mesmo Espírito que Jesus estava ungido? Não seria através de obras também? Não é verdade? Ele diz assim, o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o apóstolo Santiago, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E no verso 14 e 17 ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, irmão, nós sabemos que temos que ter obras, é verdade, a igreja tem que ter obra, aleluia, a tua fé tem que ser manifestada através de obras. Ele disse assim, o nosso profeta, a partir do parágrafo 13: gostaria de fazer esta pergunta para basear o que eu quero falar por alguns momentos, ele disse, momentos. Quais são as obras de Deus? Muitas vezes essa pergunta foi respondida, ou melhor, feita. Quais são as obras de Deus? Creio que foi perguntado a Jesus quais eram as obras de Deus, para que eles pudessem saber o que era para fazer. Eu diria esta noite, nas horas finais da história deste mundo, e a confusão em que o mundo está, religiosamente falando também, que seria bom para nós sabermos, pelas Escrituras, quais são as obras de Deus. Quantos nesta audiência visível gostaria de saber quais são as obras de Deus? Você levantaria sua mão? Podemos conhecê-las, assim podemos praticá-las. Eu realmente creio que as obras de Deus têm muitas fases. Creio que a igreja é uma obra de Deus, amém? A igreja é uma obra de Deus. O irmão Brandes diz: eu também creio que a igreja é uma obra de Deus, né? Deus se manifestou o que Ele havia em sua mente desde antes da fundação do mundo, em todas as eras, e nós somos a manifestação de Deus. Então nós somos a obra de Deus, né? A igreja, o seu povo, o posicionamento dela na palavra é a obra de Deus. Não queira se encontrar fora da obra de Deus, amém? Estando fora da igreja, não quer dizer quatro paredes, quer dizer aquele povo que teria um só coração, uma só fé na palavra, né? Esta é a igreja do Deus vivo. Creio que o missionário é uma obra de Deus, o evangelismo é uma obra de Deus, e acima de tudo, salvar almas é a obra de Deus. A cura divina é uma obra de Deus, e os dons do Espírito são obras de Deus. Isso poderia ser falado de muitas maneiras diferentes. O que Deus realizou na vida da irmã Sirlene é a obra de Deus, amém?
O que Deus realizou já na sua vida é a obra de Deus. Quer ver a mão de Deus manifestar na sua vida? Tenha fé, tenha coragem, faça algo para Ele, e você vai ver a obra de Deus sendo manifestada na sua vida. Amém? E agora gostaríamos de saber o que o profeta disse nas Escrituras. Chegará um dia em que não será considerado, o profeta citando Zacarias capítulo 14, versículos 7 e 6, ele diz assim, chegará um dia em que não será considerado nem dia nem noite, mas ao entardecer haverá luz. E eu acredito que há uma canção que algum poeta compôs uma vez, A Luz do Entardecer. A civilização viajou geograficamente, começou no leste, veio para o oeste, até chegarmos agora na costa oeste. Uma noite, nesta próxima semana, o Senhor querendo, gostaria de falar sobre quando o Oriente e o Ocidente se encontraram. Se formos mais longe, iremos para o leste novamente, pois cruzamos bem ao redor do continente, ao redor do globo. Agora vemos então que o Filho da Luz se levantou no leste, o Filho de Deus. E o Filho viajou por esta era chamada Era Cristã. E agora cremos que o Filho está se posicionando. Se vocês apenas pudessem, e eu sei que vocês o fazem, ouvir os noticiários e jornais e assim por diante, e vocês verão onde a civilização nos tem trazido para esta era atômica e assim por diante, de modo que vemos o sol da civilização se pondo. O Filho, a luz da igreja, está se pondo. Bem, acredito que quando o sol começa a brilhar no horizonte leste, é o mesmo sol que se põe no horizonte oeste. Tivemos 2000 anos, o dia da igreja, e nestes 2000 anos nos tem sido um dia que o profeta diz que não era nem dia nem noite, tem sido um dia sombrio. Tivemos luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor, crer nele, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, e ter grandes igrejas e grandes escolas e formas grandes, e formar grandes ministros para o reino de Deus. Fizemos muitas boas obras da caridade e assim por diante, mas ainda assim não vimos a luz exatamente como era no princípio, até recentemente, nos últimos 30 ou 40 anos. A luz apareceu, e o mesmo Espírito Santo, no mesmo movimento que moveu a primeira igreja no Oriente, no povo oriental, veio no tempo estabelecido ao povo do Ocidente, trazendo o mesmo Evangelho, isto é, o Evangelho completo e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E estamos vivendo no cenário do Filho. Amém, irmãos? Estamos vivendo agora no cenário do Filho. A manifestação do Filho em quem? Na igreja, no seu povo. Não é verdade? Na igreja, no seu povo, a manifestação do Filho, trazendo essa luz do Evangelho para a sua igreja, para a sua noiva, e através dessa luz, ela ter a mesma obra que Jesus tinha quando ele disse: se eu não faço a obra do Pai, não acrediteis em mim. Irmão, irmã, igreja, nós temos que entender e compreender que nós estamos vivendo na hora dessa luz. A igreja está manifestando através das suas obras, tem que se manifestar através das suas obras, a mesma obra que Jesus realizou, sendo a luz em seu dia. A igreja, Jesus diz assim: vós sois a luz, vós sois a igreja, vós sois a nação santa, a geração eleita. Para quem que Jesus estava falando isso? A não ser para o seu próprio povo, que daria continuidade nesse ministério, enquanto ele esteve aqui, não é verdade? E começou lá na igreja, na igreja primitiva, através dos apóstolos, com o poder dessa luz manifestada neles. Por isso que ele diz, que eles não deveriam pregar, a não ser que estivesse recebido este poder, essa luz.
Aleluia. Você crê que tem essa luz em você, irmão? Aleluia. A igreja tem essa luz. E a igreja, tendo essa luz, ela tem obras para manifestar este mesmo poder que foi manifestado através de nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade nos apóstolos, vindo através do nosso profeta. Agora a luz está em você, a luz está em mim, está em nós. Essa luz da palavra, essa luz da mensagem tem que ser manifestada. É por isso que os médicos dizem, é algo que a medicina não compreende, não entende, mas quem é crente entende. Aleluia. Quem é eleito entende que este mesmo Deus está operando na igreja hoje, fazendo prodígios e maravilhas através dela. Aleluia. Se quer continuar sendo abençoado até o arrebatamento, irmão, continue praticando as obras. Através dessa fé que você recebeu, pratique as obras. Faça alguma coisa para Deus. Quer continuar sendo abençoado? Faça alguma coisa para Deus. Faça alguma coisa por você mesmo. Por você mesmo. Deixe que essa luz se manifeste através da sua obra, através do seu falar, através da sua atitude, da sua crença. Aleluia. Nós somos a igreja do Deus vivo ou não somos? Somos a noiva eleita ou não somos? Somos predestinados ou não somos? Ele está esperando que através de nós, irmão, essas obras sejam manifestadas. Maiores obras, vamos ver o que ele disse, repetindo. São João 14, verso 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E o que ele prometeu? O seu Espírito Santo, para estar vivendo através de mim, através de você. Ele mesmo diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, estarei convosco, até a consumação, e é em vós. Aleluia, e é em vós. Ele disse assim, o profeta, mas o mesmo Jesus que abençoou as pessoas no Oriente, em sua aparição pessoal, está abençoando as pessoas na forma do Espírito Santo entre os ocidentais. Oh, glória a Deus. Ele está manifestando, irmã. Você pensa que é pouquinho hoje? Você está posicionado na palavra, lutando para viver essa palavra, contrariando todo o sistema religioso, todo o sistema do mundo. Até mesmo a sua fé contraria a medicina, a sua fé contraria a política, a sua fé contraria os sistemas. Vai em contrário, a fé da noiva hoje, que é manifestada através da obra, está contrariando tudo aquilo que é do mundo hoje, por causa da palavra. Aleluia. Então vamos continuar fazendo as obras, aleluia. Vamos continuar vivendo essa palavra. Deixe o Espírito Santo atuar através de você. Oh, Daniel, abre a janela 3 vezes por dia, mas faça alguma coisa para Deus. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões, era lá que Jesus estava, irmã. Manifeste, abra a janela, manifeste o poder de Deus. Deixe que Ele faça acontecer através de você. Aleluia. Vou repetir, mas o mesmo Jesus que abençoou as pessoas no Oriente com a sua aparição pessoal, está abençoando as pessoas na forma do Espírito Santo entre os ocidentais. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, disse ele, falando aos judeus. E de quem que ele estava falando? Aleluia. Você é ele? Você é esse irmão? Você é essa irmã? Aleluia. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O profeta dizendo Jesus aos judeus. Mas agora nas escrituras também lemos que está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é Hebreus 13:8. Creio que Cristo é o mesmo. Então se ele é o mesmo Jesus que estava na Galileia, e então ele está aqui na forma de Espírito Santo, na Califórnia, eu digo em Jaboticabal,
ele tem que ser o mesmo em princípios, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, exatamente como o mesmo Jesus, só que ele está na forma espiritual, operando através de uma igreja, letra maiúscula, de uma igreja, ou de um grupo de crentes. Você crê? Manifestando-se da mesma maneira que ele fez através de um corpo, Deus manifestado em carne no Filho chamado Jesus. Se ele é o mesmo, naqueles dias Deus estava em seu Filho Jesus, manifestando-se ao mundo que ele era, e hoje ele está, por sua morte, sepultamento e ressurreição, e nossa justificação, crendo nisto, ele está se manifestando a nós em carne humana, vírgula, nossa carne, através do Espírito Santo, à medida que podemos nos render a esse Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Isso é tremendo. Agora o problema é saber como se render. Algumas pessoas estão assentadas na igreja, alguns podem se render à pregação, alguns podem se render facilmente ao ensino, alguns podem se render a profetizar, alguns podem se render a outros dons. Assim os dons não serão iguais. Eles eram lá atrás, Paulo disse que não eram, mas todo homem é chamado e colocado na igreja para um propósito. E se você descobrir em que Deus pode usá-lo melhor, e se entregar a esse ofício, você será bem sucedido. Meu dedo nunca poderia tomar o lugar da minha orelha, não importa o quanto eu tente, nem minha boca poderia tomar o lugar do meu olho, mas cada membro sabe o que pode fazer, e todos eles coordenados fazem o corpo se mover. Aleluia! Oh, meu irmão, eu reconhecendo o meu lugar, me movendo, você se reconhecendo o seu lugar, se movendo, fazendo a obra, você se reconhecendo no seu lugar de adoradora, se movendo, mexendo, o corpo estará mexendo, se movendo e fazendo a obra do Espírito. Aleluia! Ah, mas eu não sou orelha. O dedo diz, olha, mas eu não sou olho. A boca diz, olha, mas eu não sou nariz. Não, cada um faz a sua função. Aleluia! E faz o corpo viver, e faz as obras acontecer. Aleluia! Se ao menos esta igreja pudesse ver isso, diz o profeta, se ao menos esta igreja pudesse ver isso, eu digo as palavras, se ao menos esta igreja pudesse ver isso, se você pudesse ver que isso requer uma coordenação, a gente vê o estímulo, venha ao culto, esteja em oração, vamos nos unir, não é verdade? A gente veja um clamor, né, irmãos? Um clamor muito grande. Irmão, temos que entender qual é o nosso lugar neste corpo. Temos que entender, aceitar isso para nós. Aceitar qual é o nosso lugar na igreja, no corpo de Cristo. Qual é o motivo de você estar aqui? Qual é o motivo de nós pertencermos a esta mensagem, a esta palavra? Deus tem um propósito nisso, meu irmão. Deus tem um propósito através de você, minha irmã. Aleluia. Deus tem um propósito de nos trazer até onde Ele trouxe nós, posicionado aqui nesta terra, nessa dimensão humana. Nós temos que encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Aleluia. Não adianta eu querer ser a orelha, se eu sou o nariz. Não adianta você querer ser um olho, se Deus te colocou lá no dedinho do pé, mas você faz parte do mesmo corpo, irmã. Faça essa engrenagem se movimentar, as obras através de você. Aleluia. Faça isso acontecer. A igreja não pode regredir, a igreja tem que prosseguir. E a igreja só vai prosseguir se ela entender, cada um de nós entender qual é o nosso lugar neste corpo. Qual é o nosso lugar, qual é o motivo de eu estar aqui, qual é o motivo de você estar aqui. Porque nós chegamos até aqui, Senhor, até agora.
Aleluia. Nós temos que crer, irmã, irmão. O povo há um clamor muito grande por causa de seca, por causa de sol quente ou por causa de muito frio. A humanidade tem um clamor muito grande, né, com o gemido da natureza. Mas você parou para pensar, irmã, que enquanto você estiver aqui vai chover, que enquanto você estiver aqui o sol vai brilhar? Aleluia. Enquanto você estiver aqui vai acontecer cura na igreja, vai acontecer cura. Enquanto você estiver aqui, minha irmã, meu irmão, Deus vai manifestar a sua obra. Aleluia. Temos que encontrar o nosso lugar, nossa posição na igreja, no corpo de Cristo. A gente fala a igreja como símbolo, mas a posição é no corpo de Cristo. Nós não podemos nos encontrar fracos, doentes, dormindo. O apóstolo Paulo fala, por não reconhecer o corpo. A mensagem, o irmão Branco traz isso para nós, posicionamento, posição no corpo de Cristo, é isso? Que o apóstolo Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo diz, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, por não reconhecer o corpo de Cristo. Aleluia. Não, vamos pedir, Senhor, quem estiver dormindo que acorde, quem estiver doente que seja sarado. Queremos ver a igreja em movimento, aleluia. Quero ver a igreja em movimento, irmão. Braços dados um com o outro, e vendo o poder de Deus acontecer, e vendo o poder de Deus acontecer através de cada um de nós, pelo mesmo Espírito, lembrando que estava em Jesus Cristo. Por isso que ele disse que as mesmas obras nós faríamos até maiores do que esta. Então não seja uma descrente, creia. Aqueles que crerem, não é assim que ele disse? Aos crentes. Então creia neste poder glorioso na sua vida. O profeta diz assim, se você pudesse ver isso, porque isso requer coordenação, isso requer a cooperação de todo o corpo de Cristo. Amém?